lento ainda, tá falando. Camila voltou. Coisas do remoto também. Olá, boa noite. Lívia, mesmo sem a câmera, se você quiser dar as boas-vindas, a gente já aguarda. Pode ser. Pode iniciar, Lívia. Boa noite. A gente está aqui com o Coletivo Feminino, que é um grupo estudantil que fala sobre pautas que têm a ver com o feminismo e empoderamento feminino. E hoje a gente está com uma palestra que a professora Selene vai iniciar. Obrigada, boa noite, Lívia. Na verdade, a gente pede desculpa, a gente teve alguns problemas técnicos na transmissão via Meet e a gente teve que migrar de plataforma e acabou que a câmera da Lívia a gente não conseguiu liberar. Mas, enfim, iniciar essa palestra da Flávia da Veiga, agradecendo primeiramente a presença de todos que estão aqui conosco na sala e também das pessoas que estão acompanhando pelo YouTube da UFSC. A Flávia da Veiga ela é a CEO, né, da startup BeHappier, uma startup de felicidade. Mas, antes de mais nada, a Flávia é uma mulher inspiradora, né? Quando a gente escuta a história, quando a gente lê sobre ela e todas as conquistas em tão pouco tempo, a gente realmente fica muito inspirado e com muita curiosidade de saber mais e entender mais. Então, Flávia, já te agradecendo, passando a palavra para você, a gente quer te ouvir, né, e buscar contribuir para a formação do nosso aluno, né, enquanto pessoa e não só tecnicamente enquanto profissional. Flávia, muito obrigada, bem-vinda. Obrigada. A palavra é sua. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Na realidade, é uma honra, uma felicidade falar sobre felicidade para esse grupo que é tão especial. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Você está vendo, Selene, a tela direitinho? Está vendo tá bem? Bem tranquilo. Bem tranquilo? Então, vamos lá. Então, vamos falar de felicidade, né? Que tema! Ainda mais hoje, nos dias de hoje, que a gente fala assim, como assim, Flávia? O mundo está desafiador demais para a gente falar de felicidade. Quando a gente pensa em felicidade, querendo ou não, é o nosso grande objetivo. Tudo que a gente faz, a gente estuda, a gente namora, a gente viaja, a gente sai com os amigos. O que a gente quer no final? A gente quer ser feliz. E cada um descobre seu jeitinho, o seu caminho para a felicidade. Mas antes da gente começar na temática felicidade, eu quero contar um pouquinho a minha história, como esse tema entrou na minha vida. Esse tema entrou na minha vida há 7 anos. Na ocasião, eu era uma empresária muito bem-sucedida. Eu tinha, sabe aquele estereótipo de mulher feliz que você olha no Instagram e que você fala assim, essa mulher, com certeza essa mulher é feliz? Eu tinha uma vida muito confortável financeiramente, bem-sucedida, eu era sócia de uma agência de publicidade, então eu tinha muito status, muito sucesso, viajava muito glamour, muito oba-oba, eu achava que aquilo era felicidade, né? E tinha um casamento muito bom, morava num lugar muito bonito, e eu tinha tudo, mas me faltava uma coisa, felicidade. E era muito esquisito, porque eu tinha uma vida muito confortável, eu não tinha motivo nenhum para ser infeliz, mas eu era. E eu senti uma culpa por isso. Como publicitária, eu queria muito mudar o mundo pela publicidade. Eu queria muito construir, né, trazer todo esse potencial da publicidade, de construir novas narrativas, né, de repensar um pouquinho a forma como nós consumimos, como nós agimos. Eu queria transformar o mundo. Só que eu não sabia que se eu quisesse transformar qualquer coisa fora de mim, essa transformação deveria começar internamente por mim. E aí parece que quando a gente não faz as mudanças que precisam ser feitas, o universo vem e dá uma chacoalhada na gente. No meu caso, essa chacoalhada foi literal. Há 7 anos, no dia 19 de julho de 2016, era uma madrugada, 3 horas da manhã, eu estava na minha casa, no meu apartamento, eu escuto um estrondo, parecia que um avião tinha caído no meu prédio.
um barulho, o prédio chegou a tremer. E quando a gente olha para baixo, né, pela janela, toda a área comum do prédio, né, é um condomínio muito grande, que tem uma área, né, 3.000 metros, toda essa área comum, os 3 andares, tudo desabou. Foi tudo transformado em escombro. 3.000 metros, 3 andares, 300 carros, tudo no chão. Quando olha aquela cena, parecia uma cena de filme de terror. Primeira reação nossa foi, o prédio vai cair, né? A gente sai correndo, desço os 24 andares. A cada degrau que eu descia, eu pensava, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Eu vou morrer, eu achava, eu tive uma sensação, né, que a gente morreria soterrado ali. Eu falei assim, eu vou morrer infeliz. O que acontece ali? Quando eu saio do prédio, e foi um grande milagre, né, porque foi uma destruição muito grande, mas como aconteceu de madrugada, então toda essa área comum não tinha ninguém, na realidade tinha um porteiro, o porteiro veio a falecer, mas dada o tamanho né, da destruição, foi um grande milagre que aconteceu. Mas quando eu saio dali, é como se eu entro no estresse pós-trauma, eu entro numa depressão, mas ao mesmo tempo eu sinto uma vontade, uma necessidade de viver, mas não viver de qualquer jeito. É como se Deus tivesse me dado uma segunda chance e eu queria ter uma vida feliz, mas eu não sabia ser feliz. E aí eu fui pesquisar, eu fui estudar. Eu sou uma pessoa super curiosa, eu amo estudar, eu amo pesquisar, e eu comecei a tentar descobrir como que eu poderia sair daquela depressão, como que eu poderia ser feliz. E quando a gente fala sobre esse universo da felicidade, né, das dificuldades desse universo, a gente percebe que a felicidade ela é repleta de mitos. Existem muitos entendimentos. Não é à toa, e hoje a gente vive um momento extremamente complexo de adoecimento mental e emocional, não é à toa que felicidade tem sido um tema tão importante. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente está vivendo um dos motivos da importância da felicidade, a gente está vivendo um momento que a depressão, o estresse, a ansiedade, a infelicidade tem causado, né, consequências irreversíveis, muitas vezes. O suicídio aumentou em 600%, consumo de droga, de ansiolítico, né, o consumo de álcool, ou seja, as pessoas estão muito adoecidas. Isso traz muita preocupação, mas, ao contrário, pessoas mais felizes, aí vem a boa notícia. Outro motivo que felicidade tem sido um tema tão discutido, que a ciência descobriu que pessoas mais felizes são seres humanos no seu melhor potencial. Melhor potencial de quê, Flávia? De tudo. Para aprender, para se relacionar, na saúde, no trabalho. Pra vocês terem uma ideia, uma pessoa mais feliz, ela é mais saudável. Sistema imunológico, 50% mais resistente. Pessoas mais felizes têm menos problemas cardiovasculares. Pessoas mais felizes vivem até 9 anos mais. Nos relacionamentos, a gente tem aquela ideia, né? O dia que eu descobrir que eu namorar, que eu casar com aquela minha cara metade, eu vou ser feliz. É o oposto. Pessoas mais felizes têm melhores relacionamentos, melhores casamentos, se divorciam menos, são mais sociáveis, têm mais amigos. No trabalho, a gente também tem aquela ideia, o dia que eu tiver sucesso profissional, o dia que eu trabalhar naquela empresa dos sonhos, que eu for o CEO, o presidente da empresa, eu vou ser feliz. Também o oposto. Pessoas mais felizes têm mais chances de obter sucesso profissional. Pessoas mais felizes são mais criativas, são mais inovadoras, são mais produtivas, são mais engajadas. Nossa capacidade de raciocínio, de memória, de aprendizagem é muito mais apurada quando nós estamos felizes. Mas não só isso, pessoas mais felizes são seres humanos melhores. São mais generosos, são mais altruístas, são pessoas que se preocupam com a felicidade de todos que estão ao seu redor. Um outro motivo, que felicidade é importante, porque a felicidade ela é contagiosa. Quando eu sou mais feliz, eu tenho a capacidade de contagiar até 3 níveis acima de mim. Ou seja, eu sou feliz, contagio a minha mãe, que contagia a amiga, que contagia a vizinha. E aí, isso vale para a infelicidade também. E aí, vamos entender um pouquinho esse universo da ciência da felicidade. Que ciência da felicidade é essa que a gente está falando? A gente trabalha com 2 bases. A gente trabalha com a psicologia positiva e a gente trabalha com a neurociência. Dentro da psicologia positiva, que é o estudo das emoções positivas, descobriu-se que em torno de 50% da nossa felicidade
ela é prevista pela nossa genética. Então, tem gente que tem uma predisposição maior ou menor para ser mais feliz ou menos feliz. Só que hoje existem estudos mais recentes de um novo campo que se chama epigenética. Esse campo, campo de estudo, comprova que o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas atitudes têm o potencial de impactar e influenciar a nossa genética. Em torno de 10% da nossa felicidade é previsto pelas circunstâncias da vida, pelo que nos acontece. E é onde, por incrível que pareça, normalmente a gente coloca a nossa felicidade. Eu sou feliz porque o meu time ganhou, eu sou infeliz porque perdeu. Eu sou feliz porque viajei ou porque eu não viajei. Porque eu casei porque eu me separei. Porque eu passei de ano porque eu fiquei reprovado. A gente tem a tendência de achar que felicidade é o que nos acontece. Só que isso só corresponde a 10%. E aí entra a grande novidade dos estudos da ciência da felicidade, que em torno de 40% da nossa felicidade é previsto por nossos hábitos, atitudes, atividades intencionais que nós podemos adotar no nosso dia a dia que contribuem para a nossa percepção de felicidade. O que isso significa? Isso significa liberdade, mas ao mesmo tempo significa responsabilidade, protagonismo, a responsabilidade de assumir a sua própria felicidade, a sua própria história. Sair um pouquinho daquela posição de vítima das circunstâncias, vítima das pessoas. Às vezes a gente tem aquela leve tendência de terceirizar a nossa felicidade, né? Coloco minha felicidade nas mãos dos outros, e quando na realidade a felicidade ela é 100% nossa. Mas qual é o problema? O problema é que, no geral, nós não sabemos o que é felicidade ou como ser mais feliz. Existem muitos mitos sobre felicidade. E o primeiro deles, que é um dos mitos mais polêmicos, é que dinheiro é algo que garante a felicidade. Se eu for rico, eu vou ser feliz. Não necessariamente. Por que esse é um mito polêmico? Porque dinheiro não garante a felicidade, mas a ausência de dinheiro prejudica. Significa que quando a gente atinge um determinado patamar, que é um patamar onde você tem conforto, né? Você tem acesso, né, a certos bens materiais, a certa segurança, uma casa, uma moradia, alimentação. Ou seja, se você tem acesso a isso, se você ganha mais dinheiro, não significa que você vai ser mais feliz. O problema dessa correlação entre dinheiro e felicidade é achar que felicidade se baseia no ter coisas e não no ser. É mais importante, porque felicidade não tem nada fora da gente, é tudo dentro. Porque para quem é muito materialista, é muito apegado a bens materiais, nunca vai se sentir satisfeito com o que tem e vai querer sempre mais. Nada de errado querer crescer, evoluir, ter mais, ter uma casa melhor, um carro melhor. O problema é achar que isso é felicidade, e não é. Outro mito é sucesso. A gente também acha, o dia que eu for o número 1, o primeiro da turma, o dia que eu for o presidente da empresa, o dia que eu for o melhor de todos, eu vou ser feliz. Isso é outro ponto, né? Às vezes a gente acha que felicidade é uma meta a ser alcançada. É um lugar onde um dia a gente vai chegar. Não é. A felicidade é a jornada, é o trajeto. É muito mais importante que a gente tenha pequenos momentos de felicidade ao longo da nossa jornada do que ficar esperando um grande acontecimento. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um nadador muito famoso, que vocês devem conhecer, que se chama Michael Phelps. Michael Phelps se tornou um dos melhores esportistas de todo o tempo, o melhor nadador de todos os tempos. O que acontece com o Michael Phelps quando chega lá em cima? Michael Phelps entra em depressão. Por quê? Uma das razões é de se achar que a felicidade está lá, no pedestal, e não no processo, e não na jornada para ser quem ele se tornou. Outro mito, beleza. Esse é um outro mito que é muito comum entre nós, mulheres, né? A gente tem essa associação de quanto mais bonita, mais feliz. Não existe nenhuma correlação entre beleza e felicidade, não existe nenhum estudo. Óbvio que você se sentir bem com você,
se sentir atraente, isso aí também contribui. O problema é quando isso vira uma obsessão. O problema é quando muitas mulheres, né, acabam fazendo loucuras, cometendo loucuras em nome de uma beleza inalcançável. Outro mito é que a gente acha que felicidade é igual a prazer. Como se felicidade fosse a capacidade de satisfazer todos os meus desejos, todas as minhas vontades. Eu quero fazer tudo que eu quero. Se eu puder fazer tudo que eu quero, vou ser feliz? Não. Por que não? Porque nós somos seres insaciáveis. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Quanto mais prazer a gente tem, a gente já busca, satisfaz aquele prazer, a gente já corre para buscar o próximo prazer. A gente compra aquele iPhone, logo depois de eu estou insatisfeita, eu já quero o próximo. Não é assim? É exatamente assim. E a gente confunde, e aí é um ponto importante para a gente esclarecer, a gente confunde também felicidade com alegria. Qual é a diferença? Alegria, que o contrário é tristeza, é uma emoção. E como qualquer emoção, ela é passageira. Ou seja, ninguém é alegre o tempo inteiro, assim como ninguém é triste o tempo inteiro. Ao longo do meu dia, eu posso ter diferentes emoções. Eu posso sentir alegria, eu posso sentir tristeza, eu posso sentir raiva, eu posso sentir medo. A gente não consegue controlar, sentir a emoção, porque vem de um estímulo externo. Mas eu posso aprender a controlar a forma como eu reajo àquela emoção. Eu não controlo sentir raiva, mas eu posso controlar a forma como eu lido com essa minha raiva, o que eu faço com ela. Porque eu não sou as minhas emoções. Eu tenho emoções. Eu não sou os meus pensamentos negativos repetitivos. Eu tenho pensamentos negativos e repetitivos. E essa diferença, ela é fundamental para a gente entender o processo de felicidade, que não é algo distante, inalcançável, reservado aos muitos afortunados. Felicidade, hoje já se descobriu que é uma habilidade que pode ser desenvolvida, aprendida. Igual vocês hoje, né, estão numa universidade aprendendo, vocês podem aprender a disciplina da felicidade, como aprender uma língua, como aprender a tocar um instrumento. E como qualquer aprendizado, requer prática, atitude, dedicação. E o que a gente precisa ter? Né? Qual é a base para uma vida mais feliz? São 5 princípios. Significado, espiritualidade, amor, viver no presente e a maestria da mente. O que é significado? Nós, seres humanos, nós buscamos sentido no que a gente faz. A gente busca sentido na nossa vida. Tem um autor, Mark Twain, que ele dizia que os 2 dias mais importantes da nossa vida, o dia que a gente nasceu e o dia que a gente descobre o porquê a gente nasceu. O que a gente veio fazer aqui? De que forma que eu vou honrar esse curto e precioso tempo aqui nesse planeta para deixar ele um tiquinho melhor do que eu encontrei? De que forma que eu vou contribuir? Para além de mim mesmo, né? Porque o propósito é algo para além de você mesmo, da mera satisfação dos seus prazeres. Segundo princípio, espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, não necessariamente tem a ver com religião, né? Porque tem pessoas espiritualizadas que não são nada religiosas, existem pessoas religiosas que não são nada espiritualizadas. Espiritualidade é uma necessidade, uma busca por transcender, por uma conexão com algo maior do que nós mesmos. Mas não só isso, é a busca, é incorporar na nossa vida valores espirituais. Que valores são esses? Compaixão, vontade de ajudar, a bondade, a consciência, saber o que eu faço impacta em quem está ao meu redor, a fé em mim mesmo, em algo maior do que a Deus, a uma energia, algo maior do que eu mesmo. E o perdão. Perdão a mim mesma, perdão a quem está ao nosso redor, porque não dá para ser feliz carregando na mochila um monte de peso, ou seja, carregando aquela monte de mágoa. Então, perdoar, libertar, deixar essas pedrinhas para trás é fundamental. Terceiro princípio é o princípio do amor. O que é esse amor? Quando a gente fala de amor, a gente está falando de amor próprio, a começar pelo amor próprio, né? Porque ninguém dá o que não tem. Se você não se ama, você não consegue amar ninguém.
E o amor, conexão. Amor, a conexão em quem está ao seu redor. Somos seres sociais, então a qualidade das relações é fundamental para a nossa percepção de felicidade. Foi feito um estudo, que é o mais longo estudo sobre felicidade humana, na Universidade de Harvard. Eles entrevistaram 700 homens durante 75 anos e eles descobriram que os homens que chegaram ao final da vida mais felizes, mais saudáveis e que viveram mais eram os homens que tinham a melhor qualidade das relações. Mas quando a gente fala de amor, a gente vai literalmente no poder do coração. O coração ele é como se fosse um pequeno cérebro. Ele tem 40 mil neurônios. O que dá ao coração uma capacidade de tomada de decisão. Mas não só isso. O coração emite um campo eletromagnético, isso mensurado cientificamente, de até 3 metros. Ou seja, o que eu sinto é percebido de uma forma... não é percebido de forma consciente pelas pessoas que estão ao nosso redor. Quem tem cachorro, vou dar um exemplo. Quem tem cachorro, o cachorro ele consegue fazer uma leitura desse campo. Então, por exemplo, imagina quem tem cachorro vai saber do que eu estou falando. Se você está jururu, doente, meio tristinho, seu cachorro, o que ele faz? Fica por perto, porque o cachorro consegue detectar esse campo. Então, se a gente quer ser feliz, quer pessoas ao nosso redor, começa pela gente. Outro princípio é viver no presente. O que é isso? Viver no presente não é ficar lá no passado remoendo uma coisa que aconteceu, nem lá no futuro, naquela ansiedade por algo que ainda não ocorreu. O problema é 50% do tempo a nossa cabeça, os nossos pensamentos estão em outro lugar que não aqui agora. Eu tenho certeza, né, que durante esses 20 minutos que a gente está aqui conversando, a cabeça de vocês já foi em vários lugares. Nossa, o que eu vou fazer no final de semana? Quem eu tenho que ligar? Como eu vou sair daqui? Eu tenho que mandar um e-mail, eu vou mandar um WhatsApp, o que eu vou fazer? A lista de compra. A gente pensa em 1000 coisas, menos no aqui e agora. Só tem um problema. Só dá para ser feliz aqui e agora. Não dá para ser feliz no passado, nem no futuro. Não dá para ser feliz no amanhã. E se não houver amanhã? Será que você foi feliz hoje? E o último princípio, maestria da mente. O que é isso? Quando falam pra gente que a felicidade está dentro da gente, pode acreditar. Literalmente aqui dentro do nosso cérebro. Descobertas recentes de um campo, que é a neurociência, né? Eles passaram a mapear o funcionamento do nosso cérebro, descobriram que a felicidade nada mais é do que uma interpretação do cérebro aos acontecimentos. Quando algo de bom ou ruim acontece, não é o fato em si que é bom e ruim, mas a forma como o nosso cérebro interpreta aquele fato. E qual é o problema disso? O problema é que o nosso cérebro, ele não foi programado para a felicidade. Ele foi programado para sobreviver e perpetuar a espécie. Pensa lá atrás, tempo das cavernas. Eu precisava estar extremamente atenta às ameaças do ambiente para que eu pudesse sobreviver. Então, se eu saio para caçar, saio da minha caverna, saio para caçar, eu preciso observar, né, do lado de fora, se eu tenho alguma ameaça, se eu tenho uma cobra, se eu tenho um tigre, para que eu fuja ou que eu lute, passados milhares de anos. O nosso sistema límbico, o nosso cérebro primitivo, não evoluiu. A gente continua buscando os tigres. Pensa, pode perceber, pensa como nós somos altamente atraídos para tudo que é negativo. O nosso cérebro, ele é como se fosse velcro para o que é ruim, né? A gente atrai o que é ruim, a gente não percebe e a gente... o cérebro é como se fosse velcro, ou seja, a gente percebe e armazena aqui as experiências e as memórias que são negativas, e é como se fosse teflon para o que é bom. A gente não percebe e a gente não armazena as experiências positivas. Ou seja, eu só vejo o negativo. Eu nem percebo o positivo. Pensa um dia super legal de vocês, que tudo deu certo. Uma coisa aconteceu de errado. O que vai acontecer? Você fica martelando aquela coisa negativa. Você só lembra daquela coisa negativa.
Isso é uma função do cérebro para manter a nossa sobrevivência. Só tem uma questão, que é uma ótima notícia. Eu não sou meu cérebro. O cérebro é um órgão comandado por mim, e aí pode parecer um pouco complexo, mais especificamente comandado pela minha mente. Imagina o cérebro como se fosse o hardware, a máquina, e a mente como se fosse o software, o programa. A minha mente, ou seja, os meus pensamentos, aos poucos vai esculpindo, e aí essa é uma ótima notícia, o cérebro é um órgão que aprende, então os meus pensamentos aos poucos vai modificando esse cérebro para torná-lo um cérebro mais positivo, mais otimista. Mais uma vez, isso nos traz a posição de 100% responsáveis pela nossa felicidade. E como a gente faz isso? E eu trago essa metodologia de 6 hábitos. São 6 hábitos que ajudam a aumentar essas nossas emoções positivas e fazer com que o nosso cérebro trabalhe para a felicidade. A primeira delas é a gratidão. Gratidão não é você ser educado, né? Falar, gratidão, muito obrigada. Gratidão também, no nível científico que a gente traz, não é chegar no final do dia e falar, Papai do Céu, obrigado por mais um dia da minha vida, pela minha família, pela minha alimentação. Isso é uma oração maravilhoso, super importante. Mas qual é a gratidão do ponto de vista científico? É o esforço intencional de perceber as bênçãos da nossa vida, de identificar as coisas boas que acontecem. E o que é essa prática? Essa prática, o que a gente recomenda é que você escreva, registre num caderno, no celular, 3 coisas todos os dias que você é grato. 3 coisas diferentes. E quais são os benefícios dessa gratidão? Pessoas que cultivam a gratidão são pessoas que dormem melhor, são pessoas que sentem menos raiva, são mais otimistas, querem ajudar, têm mais autoconfiança, autoestima, conseguem lidar melhor com os problemas, têm relacionamentos mais positivos, ou seja, vale a pena experimentar. Segundo hábito, realizar, ter metas, crescer, evoluir, sentir que a gente está crescendo, sentir que a gente está aprendendo coisas novas. Quando a gente fala de meta, de curto, médio e longo prazo, aprender coisas novas, sentir que a gente está se tornando a nossa melhor versão. Porque se tem algo que a gente veio fazer nesse mundo, e a gente não veio ao mundo a passeio só para pagar boleto, a gente veio ao mundo para crescer, para aprender. Para quem? Para nós mesmos e para que a gente possa contribuir com o que está ao nosso redor. Então, essa sensação de crescimento e de evolução é importante para a nossa percepção de felicidade. E quando a gente conquistar, uma outra dica é o celebrar. Celebre mesmo as pequenas conquistas. Terceiro hábito, os relacionamentos. Como eu já falei, qualidade das relações, né, é um fator positivo para a nossa felicidade, mas o problema, a má qualidade das relações impacta também de uma forma muito grande na nossa felicidade. O problema é que a gente tem a tendência de colocar a nossa felicidade na mão das outras pessoas. A gente tem essa tendência de terceirizar, de dar esse poder ao outro, de ficar buscando a nossa cara metade, metade da laranja, como se eu fosse um ser incompleto. Eu não sou incompleta, não adianta ficar buscando no outro algo que não existe em mim. Quando a gente fala de qualidade das relações, é cultivar relações de qualidade. Pessoas que cultivam relacionamentos saudáveis liberam ocitocina no cérebro, por exemplo. Quando a gente fala de felicidade, a gente fala de 4 hormônios da felicidade, que vocês já devem ter ouvido falar. Ocitocina, que é do amor, dopamina, que é da motivação, serotonina e endorfina. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Que dá essa são neurotransmissores quando a gente tem, por exemplo, quando a gente dá um abraço apertado, quando a gente diz um eu te amo, quando a gente se conecta com pessoas que a gente confia, a gente tem essa liberação de ocitocina que dá essa sensação de felicidade, aumenta a expectativa de vida, melhora toda a nossa saúde física, mental. O toque é importantíssimo, então uma forma de liberar a ocitocina, por exemplo, quem tem cachorro, você olhar no olhinho do seu cachorro, sabe aquela coisa assim que você pega o bichinho e olha,
Isso libera ocitocina em você e no cachorro, dar um abraço bem forte, dizer eu te amo, fazer uma doação, por exemplo, ajudar o próximo. Isso tudo ajuda a liberar a ocitocina. Mais um hábito, meditação. Eu sei que esse é um hábito difícil, né? Porque muita gente tem aquela visão de meditar. É outro campo que tem muito mito, né? Porque a gente acha que meditar é parar de pensar. E não é. Na realidade, a gente só para de pensar o dia que a gente estiver morto. Enquanto a gente estiver vivo, os pensamentos virão. Mas o que é meditar? É você olhar de fora os seus pensamentos como se fosse um observador. Você vê, você está ali meditando, você percebe os seus pensamentos, você silencia a mente. Ela não para, mas você não se apega ao pensamento. Tem uma metáfora que eu ouvi esses dias que eu gostei muito. Imagina uma rodovia, né, de alta velocidade. Quando você não meditar, você estar no meio da rodovia, os carros passando de um lado para o outro e você ali no meio, correndo o risco de ser atropelado. Quando você medita, você está no canteiro da rodovia, você vê os carros passando, mas você não é atingido por ele. A mesma coisa com a meditação. Você vê os seus pensamentos, aquele monte de pensamento repetitivo, negativo, né? Bem-vindos ao grupo, todos nós temos. Só que você não julga. Você percebe ele de fora. Ah, nossa, eu tô com um pensamento. Nossa, eu tô achando que aquela pessoa não gosta de mim. Não, amanhã eu tenho que fazer isso. Você não julga. E quando a gente fala de meditação, dos benefícios de meditação, a gente olha, parece uma bula de remédio. Libera serotonina, dopamina, diminui cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Esse hormônio do estresse, ele traz uma série de prejuízos para o nosso organismo. É ótimo para sono, é ótimo para melhorar humor, empatia, fortalece o sistema imunológico, ajuda a melhorar diversos problemas clínicos. Vale a pena experimentar. E existem vários tipos de meditação. Desde meditação em silêncio, meditação cantando, meditação dançando, meditação com mantra. Tem vários tipos. Assim como atividade física, que tem para todo gosto, meditação, a mesma coisa. Mais um hábito. A gentileza, praticar atos de bondade, fazer o bem. Se tem um elemento que contribui de uma forma muito significativa, é ajudar o próximo. Quando a gente fala de ajudar alguém, para vocês terem uma ideia, fazer o bem, ativa os mesmos centros de prazer no cérebro que são estimulados por comida e sexo. Só de pensar em fazer o bem, a gente já ativa esse sistema de recompensa e libera dopamina. A gente reduz essa depressão e promove a saúde, leva uma percepção mais positiva, aumenta a autoconfiança, desenvolve esse valor de sentido, de significado. Ou seja, fazer o bem faz bem. E atividade física, que eu tenho certeza que todo mundo faz, né? Com certeza. Se manter ativo fisicamente tem um ponto importante, porque às vezes a gente tem aquela ideia de que eu vou fazer atividade física para ficar saradinho, né? Porque, isso não é uma preocupação, isso não é importante. Ficar saradinho é o menor dos objetivos da atividade física. Quando a gente fala de atividade física, a gente fala de saúde. A gente fala em ter um cérebro mais saudável. A gente fala em ter uma vida mais saudável. E isso é extremamente significativo. E isso faz muita diferença. Ou seja, quando a gente fala em felicidade e a gente começa a perceber um pouquinho do universo da felicidade, a gente começa a perceber que eu não preciso ter uma vida perfeita para ser feliz. Que parte da nossa felicidade, ela é prevista por nossas atitudes, por nossas escolhas. E isso é tão libertador. Porque às vezes, ao longo, né, eu estudei felicidade durante muitos anos, ao longo da minha vida tive momentos que eu fui muito desafiada a colocar, né, essa estratégia em prática. E eu digo para vocês que funciona. E eu digo para vocês que funciona não só por uma vivência teórica, mas por uma vivência prática. E algo que para mim foi um grande aprendizado. Às vezes a gente espera aquela vida perfeita, cor-de-rosa, filme de Hollywood para ser feliz.
Infelizmente, essa vida não existe. Porque, infelizmente, a gente não controla a dor, a perda, a maldade. A gente não controla os acontecimentos. Mas a gente pode controlar a forma como a gente reage aos acontecimentos. E é nesse controle que está o nosso poder. O poder de entender que eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que eu escolho me tornar a partir dos acontecimentos. E qual é o segredo da felicidade? Vou contar uma história. Era uma vez um rei muito poderoso. Esse rei chama seus sábios e pede para os sábios criarem uma frase. Uma frase que ele pudesse usar nos momentos mais importantes da vida. Os sábios se unem, criam uma frase, entregam para o rei. Ele pega e guarda essa frase dentro do anel. Esse rei vai para a guerra. E ele está lá na guerra, no meio de uma batalha, quase perdendo a batalha. Ele lembra da frase. E aí ele pega a frase e estava escrito: isso passará. E aí ele falou, é verdade, isso vai passar. E ele acalma o coração. Quando ele se acalma, ele consegue raciocinar, consegue vencer a batalha, vence a guerra. E ele vai para o reino. Ele chega no reino e ele decide celebrar. E ele se sentindo o rei mais poderoso, o rei mais forte, né? Aquele rei imbatível, invencível, naquele êxtase. Ele faz aquele banquete. E aí o sábio, mesmo sábio que escreveu a frase, chega para ele e fala assim: isso também passará. Ou seja, o prazer, aquele êxtase, aquele momento passa. Assim como a dificuldade, a dor, os problemas também passam. Qual é a grande questão? É quando um desafio surgir, é você aprender com esse desafio. Porque é a forma que a gente evolui. A gente evolui através dos desafios. Para você passar de ano, você tem que fazer uma prova. Senão você não passa de ano. Ou seja, para eu passar para a etapa seguinte da minha evolução como ser humano, eu tenho que superar esses desafios. E quando algo de maravilhoso surgir, né, um momento, um instante maravilhoso, eu vou agradecer, eu vou apreciar, eu vou desfrutar daquele instante com toda a atenção e dedicação. Mas sabendo que aquele instante de prazer e de alegria também vai passar. Então eu não me apego, eu não me torno escrava daquela situação. E dessa forma, eu vou dançando a dança da vida. Eu vou vivendo, agradecendo, vou vivendo os desafios, eu vou crescendo, evoluindo, eu vou desfrutando, apreciando, vivendo os instantes maravilhosos, mas sem aquela sensação de que eu não estou no controle, porque o controle é meu. Eu não controlo os acontecimentos, mas eu controlo absolutamente tudo que eu faço com os acontecimentos. E quando eu entendo que absolutamente está tudo dentro de mim, principalmente aqui, eu entendo que a minha mente, os meus pensamentos podem ser os meus melhores, eu sou a minha melhor amiga ou a minha pior inimiga. Não tem nada fora, é tudo dentro. E dessa forma eu consigo construir, sem dúvida, uma vida mais feliz. Então é essa felicidade que eu desejo a vocês. E existe um elemento fundamental nesse processo: fazer escolhas. A nossa felicidade, assim como a nossa vida, ela é construída pelas escolhas que a gente faz. Então que a gente possa escolher todos os dias uma vida mais feliz. Por quê? Porque a vida vai te desafiar e você vai escolher. Então que a escolha seja pela felicidade. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu interromper meu compartilhamento. E me coloco à disposição. Minha gratidão a Selene,
A minha gratidão a vocês que estiveram aqui, né, até agora, sexta-noite, meu Deus, muita gratidão, e me coloco à disposição para conversar, para bater papo, se tiver, tirar alguma dúvida, se não conseguir falar aqui hoje, tem minhas redes sociais, meu Instagram é Flá da Veiga, então a gente pode conversar por lá também, eu vou amar, amo interagir, e meu muito obrigada. Joia, Flávia, nossa, eu não sei, eu ouviria aqui 2 horas, 3 horas, eu ouviria aqui muito tempo, eu fui anotando aqui, eu tenho várias anotações de tudo que você falou, é sempre muito interessante a gente ouvir. A gente não sei, tá aberto as perguntas aqui no YouTube, se alguém quiser mandar alguma pergunta pelo chat, pode mandar. Do pessoal que está aqui na sala também, sinta muita vontade, se quiser fazer uma pergunta, abrir a câmera, né, falar direto com a Flávia. E eu sei que a gente não tem muito tempo, porque no início eu não falei, mas a agenda dessa mulher é uma coisa muito difícil, e a gente conseguiu com muito esforço 1 hora, então a gente não vai conseguir avançar muito. Mas eu tenho 2 dúvidas, 2 perguntas, que talvez sejam de outras pessoas. A minha primeira dúvida, Flávia, assim, você acha que as pessoas eram mais felizes? Então, assim, a minha avó era mais feliz do que é hoje uma mulher da minha idade, né? Se você vê isso, ou se nem se questionava isso, porque hoje a gente questiona muito. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho a questão da genética nessa história. Então, como é que funciona isso, né? Quem vem de um histórico familiar depressivo ou de pessoas que não têm essa tendência a esses hábitos que vocês... Porque você colocou os hábitos e a gente vê que muitas pessoas são estimuladas desde muito cedo nesse tipo de hábito, né? Então, eu tinha essas 2 dúvidas, queria te ouvir um pouquinho. Tá, então vamos lá. Primeiro, sim, estamos mais infelizes hoje do que no passado. E essa percepção de felicidade, ela vem caindo ano após ano. Existe um aumento dessa insatisfação. Então, existem muitas razões, tá? São muitas explicações, muitas razões. Tem a razão desde o materialismo, do consumismo, dessa visão, por exemplo, as próprias redes sociais, essa comparação, né, do outro ser sempre, o outro é sempre mais bonito, mais rico, mais amado. Isso prejudicou muito a nossa percepção de felicidade. O próprio, né, o que a gente viveu de pandemia também foi algo que impactou muito na nossa percepção de felicidade. Então, tem vários motivos para isso. Então, estamos mais infelizes, sim. No geral, tá? Óbvio que isso estou pegando uma visão mundo e Brasil, inclusive, né? Esses índices, desde 2012, vem caindo. E a questão da genética, existe uma predisposição genética, sim. Então, por exemplo, na minha família, vou te dar um exemplo, a minha mãe, uma pessoa que sofre de depressão. Eu tenho uma predisposição genética para isso, mas eu não desenvolvi a depressão. Eu não desenvolvi porque eu fui praticando atitudes e atividades, que aí é onde entra a questão da epigenética, do meu comportamento. O meu comportamento não... Ou seja, ele foi importante para eu não chegar a desenvolver a depressão. Então, não significa o fato de você ter uma predisposição genética, não significa que você vai desenvolver. Então, no meu caso, por exemplo, talvez eu precise me esforçar um pouco mais para não ter. Então, eu pratico, por exemplo, todos esses hábitos de 7 anos para cá todos os dias. Né? Eu medito, eu pratico, faço meu caderninho da gratidão todos os dias. Aqui, ó, vou mostrar aqui para você, para não falar que eu estou mentindo. Aqui, meu caderninho da gratidão. Todos os dias eu escrevo, faço minha meditação, faço minha atividade física, passo lá, programo minhas atividades, me esforço para ter atividades de caridade, de fazer o bem, de ajudar as pessoas, isso me dá um senso de significado, ou seja, é um esforço para mim voluntário, intencional de fazer isso, e isso é algo que me ajuda muito. Então, o fato de você ter uma predisposição por exemplo, tem gente, sabe aquelas pessoas que têm uma vida muito difícil e que aquela pessoa está sempre alegre, que você fala, gente, como é que pode? E tem outras pessoas que têm uma vida
maravilhosa e estão sempre infelizes. Um desses motivos pode ser, né? Óbvio que a gente tem que estudar caso a caso, mas pode ser uma questão também da genética. Mas, como a gente colocou, se você pegar os 40% dos hábitos, mais os 50% da genética, em torno de 90% da nossa felicidade é prevista por nossas atitudes. Ou seja, está em nossas mãos. Por isso que eu falo muito dessa capacidade de fazer boas escolhas, para escolher pela felicidade. Te respondi, Selene? Respondeu. É na linha, né? Você falou do caderno da gratidão. É exatamente a fotografia do era feliz e não sabia. É aquela doença que te faz reconhecer 40 anos de saúde que você teve e que você não viu, né? Isso que você explicou, que o nosso cérebro ele é habituado a estar tudo certo e não achar nada errado, é isso? É o cérebro que só olha o lado negativo das coisas. Como um alerta. Que fica buscando o tempo inteiro só as coisas ruins. E não consegue enxergar as bênçãos. O fato, por exemplo, de eu acordar todo dia. O fato de eu ter acesso a uma casa confortável, né, de ter uma família. Pequenas coisas, pequenas preciosidades que às vezes a gente, né, fica esperando aquele momento extraordinário, algo mágico que cai do céu, né? A gente associa a felicidade a coisas muito mágicas. Esquece. Isso é historinha de Hollywood. Não é a vida real. A vida real ela é composta de instantes, né, de você entender, de você construir sua própria felicidade, de você valorizar as coisas que você tem. Óbvio que você vai, né, tanto que uma das práticas é realizar, crescer, evoluir. Óbvio que você vai querer crescer, evoluir, mas você vai curtir a jornada. Né? E você vai curtir quem você se torna na jornada e não ficar adiando a felicidade. Amanhã eu vou ser feliz no dia que eu passar no vestibular. Aí passa no vestibular. Não, mas na realidade eu vou ser feliz mesmo quando eu pegar meu primeiro estágio. Não, mas eu vou ser feliz mesmo quando eu for contratado. Não, vou ser feliz mesmo quando eu for promovido a gerente. Quando eu for promovido a diretor. Quando eu me aposentar. Quando eu morrer. A gente tá sempre colocando a felicidade lá longe. Frente. Lá na frente. E ela não chega nunca. Sim. E aí uma outra coisa interessante que você falou em relação ao quanto que o prazer cansa, né? O quanto que isso que você falou, você pode conquistar, fazer tudo que você quer e isso vai exaurir, né? Alegria cansa também. Porque parece que tristeza não cansa. Né? Tem pessoas que seguem tristes há muitos anos e por muitos motivos e que nada realmente está bom. Alegria cansa, Fábio? Não é que a alegria cansa. Por exemplo, não é que o prazer cansa. É que nós nunca estamos satisfeitos. Então, eu estou sempre buscando um novo estímulo. É muito bom você ter prazer. Mas não dá para ter uma vida só de prazer. Porque senão você fica adiando as coisas que precisam ser feitas. Exemplo, se eu for ter uma vida só de prazer, eu vou ficar deitada no sofá assistindo série. Vou ficar só na rede social. Eu vou ficar só passeando com meus amigos. Tá, mas e o que eu preciso fazer? E o meu trabalho, o meu estudo, ler um livro? Não necessariamente, às vezes, aquilo traz um prazer instantâneo. Mas faz parte do meu processo. Eu preciso fazer aquilo. Só que a gente vive hoje essa busca de prazeres instantâneos e a gente ficou meio viciado nisso. Não tem problema ter prazer. Mas é entender que esse prazer, ele vai se saciar naquele momento e depois eu vou buscar outro. E tá tudo bem. É não achar que isso é felicidade, só isso. O prazer, a alegria, eles fazem parte dessa equação. Eles compõem. É importante ter momentos de prazer e de alegria, mas não é só isso. Senão fica uma vida vazia. Fica uma vida só de oba-oba. E não tem sentido, não tem significado. Eu preciso sentir que eu faço diferença. Que minha vida é uma vida que eu me orgulho, sabe? Que eu posso ser útil. Entendi. Legal. As meninas aqui estão quietinhas, não mandaram perguntas. E eu sei que você tem que ir, que você tem outro compromisso em seguida. Mas antes da gente finalizar, e já agradecendo a presença de todos aqui e também na internet, eu queria que você deixasse uma mensagem
Na verdade, eu queria que você deixasse duas mensagens. Uma para os nossos alunos, para esses jovens aí de 20 e poucos anos que estão aqui nos nossos cursos de graduação. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos professores e para os nossos funcionários, né, que tem também uma outra relação com essa universidade, né? Diferente da relação que os alunos têm, para esses grupos, né, que a gente pudesse deixar para eles aí diretamente aí de você, de tudo que você tem de conselhos e de instruções, né, para a gente, Flávia. Eu acho que para mim, assim, o principal ponto nesse processo de felicidade, pensando nos alunos, né? Eu fico pensando se eu soubesse disso tudo quando eu tinha 20, 25 anos. Meu Deus do céu. Minha vida teria sido uma vida totalmente diferente, muito mais feliz. Né, eu teria, enfim, mas tudo acontece quando tem que acontecer, né? Mas eu acho que o ponto-chave desse processo é parar de fantasiar vidas perfeitas. Parar de olhar para o lado, se comparar, de ficar buscando aquela perfeição, de aquela pessoa está sempre alegre, aquela pessoa está sempre em êxtase, está sempre em euforia. Esquece. O que você vê ali, por exemplo, no Instagram, é um retrato de um instante da pessoa. Não significa que aquela pessoa é feliz. Sabe? Desconfia um pouco daquela pessoa que está sempre rindo demais, que está sempre querendo parecer muito alegre demais. Quem é feliz de verdade não precisa ficar dizendo que é feliz. Então, entenda e traga para si a responsabilidade. Não terceiriza. Coloque isso em seu poder. Entenda o tamanho do poder que você tem. Tem uma história também linda sobre o céu e o inferno. Um grande general chega para um grande sábio e pergunta: mestre, o que é o céu e o que é o inferno? E aí o mestre pensa, olha para ele e diz: você é um idiota? Você é um burro? Que tipo de general faz uma pergunta estúpida dessa? E aí o general, enfurecido, saca a espada e vai para matar o sábio, o mestre. Na hora que ele tá para matar o mestre, ele olha no olho do general e diz: isso é o inferno. E aí ele o general solta a espada, se arrepende, percebe o que tinha acontecido, se ajoelha aos pés do mestre, e o mestre olha para ele e diz: isso é o céu. Ou seja, céu e inferno, tá tudo dentro da gente. A gente faz o céu e o inferno. Então, quando a gente entende isso e se coloca nessa posição de poder, tudo muda. Então, eu acho que essa para mim é a grande mensagem. Escolha o que fazer com os acontecimentos e faça a diferença. Se tem um caminho para a felicidade, faça a diferença na vida das pessoas. Ai, Flávia, eu tenho uma vida com muita dor, Use a sua dor para ajudar a minimizar a dor dos outros. Que foi o que eu fiz. Eu peguei a minha dor e transformei a minha dor para ajudar a diminuir a dor dos outros. Então, ressignifica, né? Para de esperar essa perfeição. E para os professores, eu digo que eu acho que você tem uma atividade maravilhosa em ensinar. Você tem algo que, para mim, que é algo de mais nobre, significativo, a capacidade que um professor tem de mudar a vida, né? Às vezes uma fala pode mudar a vida de uma pessoa para sempre. Então, esse senso de significado, né? Esse senso de estar servindo a algo maior, que é a educação, eu acho que isso contribui bastante com a percepção de felicidade. Problemas, desafios,
Bem-vindos ao grupo, todos nós temos. Cada um, né, um maior grau, um menor grau. Mas sentir que a gente está servindo a algo maior, eu acredito que esse também é um dos caminhos da felicidade. Então, acho que é isso. Acho que é isso que eu tinha para compartilhar. Só isso, só tudo isso. A gente tem pessoas agradecendo aqui do YouTube, por gratidão por tudo que você trouxe para nós. Fica um desejo de te ouvir de novo em outras coisas, em outras abordagens, ter você aqui em outros momentos. É início de semestre, né? Chamar os nossos alunos a serem mais felizes, chamar os nossos professores a serem mais felizes também e exercer esse poder, né, curador e incrível que a educação traz para nós. E Flávia, para você, nossa, saudade da praia, saudade de Vitória. Né? Eu falei para ela, é muito fácil você trabalhar com felicidade, você mora do lado da praia, eu já morei nessa cidade maravilhosa. Então, um grande beijo nosso e um obrigado do tamanho do mundo, assim, porque foi incrível, foi muito gostoso, muito, muito legal. Obrigada, foi uma honra. Esqueci de falar só uma coisinha. Eu tatuei no meu braço, depois de todos os desafios que eu passei, e quando eu decidi me dedicar à felicidade, eu tatuei no meu braço um mantra em sânscrito, Lokā samastā sukhinō bhavantu. Significa em português, que todos os seres sejam felizes e que todos os meus pensamentos, palavras e atos contribuam com a felicidade de todos os seres. E isso se tornou uma grande missão para mim. Então, estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês está um pouquinho mais próximo dessa minha missão. Então, minha enorme gratidão por isso, por essa oportunidade, por poder compartilhar. Então, queria também encerrar contando isso para vocês. Obrigada, Silene. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Tchau. Silene, eu não sei como é que eu saio daqui. Estava vendo, estava